Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. É preciso que tenhamos consciência da verdade do Evangelho. Nós estamos em Jesus por um ato único e exclusivamente da graça de Deus. Nós estamos amados pelo Senhor, trazidos pelo Senhor, chamados por Ele e também perdoados, justificados por Ele, com a promessa da glória, o complemento da salvação, quando a salvação vai se completar, promessa de salvação eterna. Isso tudo nós podemos ter sem merecimento nosso, o que nos deve fazer humildes. Por nós mesmos não estaríamos no Senhor se Deus não tomasse a iniciativa de nos trazer, amar, abrir o coração, revelar, colocar uma pessoa ao nosso redor ou no nosso caminho para nos esclarecer a verdade. Se Deus não nos tivesse iluminado com a luz da verdade. Mas temos sempre que lembrar isso para agradecer a Deus. Por nós mesmos estaríamos num caminho de cegueira espiritual, tateando sem encontrar a verdade. Há muita gente nas muitas religiões no mundo inteiro procurando e não achando. A pessoa por si só não vai achar se não for ajudada, se Deus não atuar, se não aparecer alguém ao seu lado para trazer a verdade. A pessoa por si só não vai encontrar o caminho da verdade. Deus nos quer com Ele por amor, não é pelo nosso merecimento. Por nós mesmos, baseados em nosso merecimento, estaríamos na cegueira espiritual. Cegueira espiritual é uma coisa terrível. Eu quero falar sobre um grupo de pessoas que estava totalmente cego. Eram os judeus e eles foram provados. O próprio Deus estava com eles e eles, em nome de Deus, o mataram. Eles estavam tão cegos, tão desorientados, e dentro da religião estavam totalmente cegos quanto ao que Deus queria. O Senhor tinha dado uma lei lá atrás, e a lei não foi má, ela foi boa, mas na forma de mandamentos ela acabou sendo tão deturpada que os judeus estavam totalmente contrários à vontade de Deus e acabaram matando o próprio Deus que estava com eles na pessoa de Jesus. Eles estavam tão imbuídos de uma convicção soberba de que eles estavam certos que partiram para arrasar o que representava uma rebeldia contra a sua religião. O espírito religioso, muito comumente, descamba para a violência, para a guerra. Com muita facilidade, o espírito religioso descamba para a intolerância. E o Evangelho não é assim. O Evangelho é para ser anunciado, mas não empurrado goela abaixo das pessoas. O Evangelho é para ser anunciado, mas não forçado no coração das pessoas. O Evangelho é para ser anunciado, mas cada pessoa tem que ter a sua liberdade de tomar a decisão. A gente pode regar a palavra com o nosso testemunho, com o nosso amor. A presença do Espírito Santo em nós vai convencer a pessoa, mas nunca vamos poder obrigar a pessoa a fazer alguma coisa e muito menos punir e castigar a pessoa se ela não fizer aquilo. Entende? Aqui em Lucas, no capítulo 22, nós estamos já mais para o final do ministério de Jesus e ele, preso, foi levado ao sumo sacerdote. Pedro estava seguindo a Jesus de longe.
Quando eles acenderam fogo no meio do pátio e era noite, estava um pouco frio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. É bom a gente lembrar que o ambiente era de escuridão, não havia lâmpadas fortes, uma ou outra chama de luz iluminava muito pouco a situação. Uma criada, vendo Pedro, ela não discerniu bem, deve ter chegado perto para olhar o rosto de Pedro, fitou e concluiu, dizendo que ela tinha certeza. Este homem também estava com Jesus. Pedro negou, dizendo, mulher, eu não conheço esse homem. Pouco depois, vendo outra pessoa, a Pedro disse, tu és também um dos tais. Pedro protestava, homem, não sou. Pedro mentiu, negou a Jesus 2 vezes. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque ele é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, saindo dali, chorou amargamente. Bom, aqui nós encontramos o Pedro totalmente cego. Ele achava que era necessário mentir para poder fazer alguma coisa a favor de Deus. Quantos crentes ficam querendo fazer alguma coisa para Deus e usam de desonestidade, de engano, de mentira? Deus não quer isto. Mas adiante, aqueles que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam, profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Bom, aquele encontro ali foi de muita tortura para Jesus. Eles zombavam, riam, acusavam, batiam nele, pensando que estavam fazendo uma boa coisa. Afinal de contas, que boa coisa? Eles estavam defendendo a reta doutrina. Eles estavam defendendo a religião verdadeira. Aquele homem era um impostor, Jesus era uma pessoa que não guardava o sábado, Jesus era uma pessoa que se levantou contra a religião organizada, Jesus era um perigo, então eles estavam certíssimos, agradando a Deus na convicção de perseguirem um homem rebelde que não estava com eles na mesma direção, na mesma religião. E você sabe no que deu aquilo ali. Os sacerdotes encenaram muitas coisas, mandaram bater em Jesus e arranjaram, à custa de mentiras, algum argumento para acusarem Jesus perante Pilatos. Tudo já estava armado com mentiras, enganos e interesses. Mas os sacerdotes diziam que estavam fazendo aquilo em nome de Deus. A religião leva as pessoas, às vezes, a soberbas. A pessoa quer construir um grande templo, então usa de expedientes escusos, desonestidade, compra fiscais, compra uma série de medidas públicas para justificar a construção do templo. Afinal de contas, aquele templo é para Deus, para a honra e glória de Deus. Na verdade, não é, para a honra e glória do líder, mas, na verdade, as pessoas não querem saber a verdade. As pessoas estão usando aquela convicção que têm, estão cegos. Construir o templo é a coisa mais importante para Deus. E eles, então, na construção do templo, usam de engano, medidas escusas, brigam e são desonestos, arranjam dinheiro onde não deveria. Eles fazem uma série de coisas contra Deus, mas pretendendo fazer isso em nome de Deus. Infelizmente, em todo lugar existem pessoas que estão cegas,
ovelhas sem pastores dentro das igrejas, pessoas confusas, pessoas desorientadas, pessoas que não têm um líder, não têm um pai espiritual, estão totalmente longe de Deus, mas pretendendo estar certas e bastante certas, estão cegas espiritualmente. Naquele caso dos judeus, muitos cegos, eles foram capazes de arranjar tudo contra Jesus, até condená-lo à morte, e não ficaram satisfeitos enquanto Jesus não expirou, não morreu. Isso tudo em nome da verdade que eles achavam estarem defendendo. Quantas pessoas hoje estão confusas, estão seguindo alguma religião, com a vida toda atrapalhada, errada, mas acreditando que estão no caminho certo. Meu irmão, abra os olhos, não seja levado pela religiosidade sem Deus, o engano e aparência de religiões. Abre o coração, Deus não se confunde nem se mistura com mentira e engano nenhum do ser humano. Deus é Deus, ele continua sendo Deus.